Fala galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje o nosso objeto, a nossa proposta de discussão dessa nossa videoaula é que nós tratemos sobre a Segunda Guerra Mundial. Ela, sem dúvida, ela foi o maior conflito armado da história da humanidade e o maior evento histórico do século XX. A Segunda Guerra Mundial ela teve alguns protagonistas, alguns atores principais. Dentre eles a gente fala em Segunda Guerra Mundial, quando a gente pensa na galera do mal ali, a gente pensa na pessoa do Hitler, que na minha visão foi um dos maiores gênios do século XX. Mas não confundam, usar a questão de ser gênio, a genialidade em função do bem. Pode-se usar a genialidade em função do mal. Agora, quando a gente se pergunta, cara, o Hitler ele conseguiu fazer com que a Alemanha inteira marchasse, ele teve apoio, ele foi votado, ele foi nomeado como primeiro-ministro, ele foi escolhido como líder. Então, como que ele conseguiu seduzir um povo afirmando que todos os alemães eram melhores que o mundo inteiro? Como que ele conseguiu? A sociologia e algumas correntes da ciência, elas vão levantar uma teoria que é chamada de teoria da eugenia. Prestem atenção nisso daí, teoria da eugenia. O que é a teoria da eugenia? É a seleção dos seres humanos, ou seja, a seleção de indivíduos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras, tá? Como assim? A ideia do Hitler era que o povo superior ele tinha que ser branco e alemão. O resto, todo mundo era inferior. Se você não fosse branco nem alemão, você não era melhor que ninguém. Esse termo, eugenia, ele foi criado pelo cientista inglês, um cara chamado Francis Galton, que ele viveu entre 1822 e 1911. Em 1883 é quando ele funda essa teoria. A palavra eugenia, ela vem do grego, que significa bom em sua origem ou bem-nascido. Então, para o convencimento que o Hitler utilizou é que somente o alemão era o bom, né? Era o bem-nascido. A eugenia nazista, que aí a gente entra na questão do Hitler, a eugenia nazista foi a política social da Alemanha. Então, pessoal, eu gostaria que, encarecidamente, à medida que eu vou falando, que vocês vão fazendo as suas conexões, vão fazendo as suas pontes. Eu sempre disse em sala de aula, é muito importante estudar história, refletir as coisas que aconteceram no passado para a gente pensar a nossa sociedade, o nosso ser no presente. Afinal de contas, quem nós somos hoje depende muito do que aconteceu lá atrás. Então, como eu estava dizendo, a eugenia nazista, ela foi uma política social da Alemanha nazista, que se posicionou no centro de alguns interesses do governo, como, por exemplo, a melhoria da raça ariana através dessa eugenia. Sim, o povo alemão se considerava essa raça ariana. O alvo foram indivíduos marcados como indignos de viver, tá? Como criminosos. Então, os criminosos alemães eles já eram descartados, eram punidos severamente com penas de morte aí. Degenerados, dissidentes. Quem que são os dissidentes? São as pessoas que não concordavam com o Hitler. Então, ó, faca neles. Deficientes mentais, homossexuais, insanos, pessoas que eram fracas, que deveriam ser eliminados da cadeia da hereditariedade alemã. Então, aproximadamente 400 mil pessoas na Alemanha foram esterilizadas, enquanto 70 mil foram mortos nesse programa chamado Action, que foi um programa para eliminar esse pessoal aí. Estou falando de Segunda Guerra Mundial. Vamos entender algumas coisas aí. Vamos pensar a Segunda Guerra Mundial a partir da Primeira.
Então, na Primeira Guerra Mundial, houve um tratado chamado Tratado de Versalhes, que esse tratado ele impôs sanções à Alemanha, impôs proibições a ela. Como, por exemplo, ela não podia aumentar muito o exército, ela perdeu territórios e ela também não podia investir em armamento. Tá? Isso deixou os alemães muito assim grilados. Eu vou falar para vocês que deixou os alemães extremamente aí grilados com tudo que estava acontecendo. Os antecedentes desse acontecimento, eu vou numerar alguns para vocês aqui. O Hitler, ele buscava o que ele chamava de Lebensraum, que é o espaço vital. O que é isso? Ele desobedecia o Tratado de Versalhes, ele armava a Alemanha, inclusive na fronteira com a França. O mundo assistia à construção de mais um conflito armado e a França e a Inglaterra não quiseram mexer com a Alemanha justamente para não deflagrar mais uma crise de armas. Então, quais são os antecedentes? A crise do capitalismo liberal, tá? Isso aí em decorrência daquilo que nós assistimos, de que nós já discutimos sobre a crise de 1929. Alguns questionamentos ao liberalismo político e à democracia por causa da corrupção, o Estado que não tem controle total, porque afinal de contas o liberalismo ele vai pregar assim, uma intervenção mínima do Estado nas políticas econômicas, a ascensão de regimes totalitários imperialistas, como a gente já viu na Itália, na Espanha, né, no Mussolini, no Franco, Mussolini na Itália, o Franco na Espanha. Então esses regimes totalitários que já estavam aí pipocando pela a Europa toda. Então o armamentismo, então a Alemanha vai se armar, contrariando o Tratado de Versalhes, o esvaziamento das Ligas das Nações, que é uma espécie de ONU, ali que surgiu depois da Primeira Guerra Mundial. A Liga das Nações seria mais ou menos aí o que a ONU é hoje. A política de apaziguamento entre Inglaterra e França para com Hitler, mesmo Hitler se armando, Inglaterra e França não se interviram, não meteram o bedelho, não para ver se o Hitler ficava quieto lá, mas ele não ficou. O isolacionismo dos norte-americanos, dos Estados Unidos, e não querer se meter nesses conflitos, né? Afinal de contas, os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial ele tem mais uma postura de financiador, ou seja, emprestar dinheiro e depois receber esse dinheiro de volta, claro, com muitos juros aí. A União Soviética, que foi isolada através do chamado cordão sanitário, a expansão do pensamento socialista através de sindicatos e de movimentos. Afinal de contas, aí a União Soviética, que na época ela já tinha passado pelo seu processo de revolução, o Stalin estava lá tentando amadurecer dentro da União Soviética o socialismo, né? A Alemanha do Hitler já buscando a sua recuperação econômica e a ideia do expansionismo alemão, aquele Lebensraum, o espaço vital, né? A construção do Terceiro Reich, que é aquele reinado, né? Aquele império de 1000 anos que o Hitler idealizava. O primeiro passo para efetivamente o acontecimento da guerra é que a Itália, Roma, né, a capital da Itália, ela se alia junto com os alemães, né, pelo menos nesse primeiro momento. A Itália ela entra na guerra ao lado dos alemães, formando o eixo Roma-Berlim. Alguns autores vão falar que esse eixo ele é o eixo Roma-Berlim Japão, ou Roma, Berlim, Tóquio, ou Itália, Alemanha e Japão. Por quê?
A Alemanha e a Itália elas lutam juntos no fronte europeu, tá? Europeu, depois ali norte-africano. E o Japão, o fronte no Pacífico. Tanto é que os Estados Unidos só entra na Segunda Guerra Mundial depois que o Japão, navegando pelo Mar do Pacífico, ataca o porto de Pearl Harbor, né, que fica ali no Havaí, destrói uma frota inteira, aí os americanos ficam com sangue nos olhos e vão para cima deles mesmo, né? A França, voltando aqui, né, a luta a Itália, ela entra na guerra ao lado dos alemães, formando esse eixo que eu falei com vocês. Em 1940 a luta de guerra foi rápida e marcada pelo avanço do eixo, né, que é chamado de eixo. E Hitler ocupa a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda. A França foi invadida em 1940, o norte capturou a maioria de seus militares, que teve que fugir para a Inglaterra. No sul da França se instalou um governo pró-nazista, comandado pelo general Pétain, ou Pétain, é um nome estranho. Da Inglaterra, o general de Gaulle comandava a resistência francesa, que até hoje o aeroporto da França é o Charles de Gaulle, em homenagem a esse cara aí. Contra a Inglaterra, os nazistas lançavam uma poderosa aviação, né, a Luftwaffe, na Batalha da Inglaterra. Em 1941, a Alemanha se voltaria para o leste e iniciaria a Operação Barbarossa contra a União Soviética, né? E o que nós precisamos entender? Que a guerra, especificamente, ela acontece num evento determinado. Que evento determinado é esse? O evento determinado é a invasão da Polônia. A invasão da Polônia é o que marca o início da guerra. A União Soviética, ela se alia à Alemanha nesse primeiro momento. Então, do lado ocidental da Polônia, a Alemanha ela vem invadindo. E do lado oriental, que é onde fica a fronteira com a União Soviética, os poloneses não esperavam. Não esperavam que a União Soviética fosse invadir. E a Alemanha consegue invadir a Polônia com o auxílio da União Soviética, porque as fronteiras estavam desguarnecidas na ligação com a União Soviética, tá? A invasão da Polônia, pessoal, nós vamos fazer um capítulo à parte na semana que vem só sobre a questão da Polônia, porque lá é onde nós vamos estudar a questão do Holocausto, que a gente não vai conseguir falar tudo junto aqui, porque é o mais significativo. Aí nós vamos falar dos campos de concentração, onde pessoas eram obrigadas a trabalhar e a morrer, tá? A trabalhar e a morrer em câmaras de gás, paredões de fuzilamento, enfim, nós vamos ver só a questão polonesa no nosso próximo encontro. O fim da Segunda Guerra Mundial, gente, ele se dá pelo seguinte: a União Soviética, a Alemanha, na verdade, ela invade a União Soviética. Eles se ajudaram a invadir a Polônia, mas também por causa que a União Soviética também tinha interesses lá na Polônia. Só que a Alemanha invade parte da União Soviética, o Stalin revida, expulsa os alemães, né? E nós vamos ter a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado é uma das duas batalhas das várias importantes, é uma das mais importantes, né? Porque os soviéticos vão marchar para cima do Terceiro Reich. A frente leste estava dominada pela União Soviética, né? Na África, os aliados que representavam as forças anglo-americanas vão derrotar as forças nazistas. Os soviéticos
eles vão travar a Batalha de Berlim, porque vários frontes já estavam enfraquecidos do Hitler. Vai haver são soviéticos que atacam o coração do sistema nazista, que é a Alemanha. Eles atacam diretamente Berlim. É nesse ataque a Berlim, é nesse cerco aí, que o Hitler, que estava refugiado num tipo de bunker, ele se suicida, ele se mata, tá? É o exército soviético, prestem bastante atenção, é o exército, a gente precisa bem repensar às vezes a história, né? Porque quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, a gente vê muita importância de França, Inglaterra e Estados Unidos, mas nós deixamos de ver, por preconceito histórico, e aqui eu não vou fazer uma defesa socialista, nem comunista, nem nada disso não, mas nós não podemos deixar de falar que são os soviéticos que atacam o coração do Império Nazista. É a pressão dos soviéticos na capital do Reich, na capital do Império Nazista, que leva ao suicídio do Hitler. São os soviéticos, e aí vocês vão entender melhor na nossa próxima aula, são os soviéticos que invadem novamente a Polônia, tá? Invadem, mas em qual sentido? No sentido de tirar os alemães, de libertar os poloneses que estavam nos campos de concentração. Tem até um historiador que ele fala que quando eles vão... Um historiador não, um dos generais, que quando eles vão invadir os campos de concentração, eles têm muito cuidado para atirar somente nos alemães. E eles se sentem horrorizados nas condições subhumanas nas quais os poloneses estavam. Uma situação assim horrível, horrível mesmo, que na nossa aula sobre o Holocausto vocês vão entender melhor sobre isso, tá? O fim da guerra, apesar do suicídio do Hitler, a guerra ainda continua. Os Estados Unidos ele vai ter esse papel de destaque, de protagonismo gigantesco por causa de dois eventos, Hiroshima e Nagasaki, que são as duas bombas atômicas que são lançadas sobre o mar do Japão em resposta aos ataques de Pearl Harbor. Em resposta aos ataques de Pearl Harbor. Então, o Japão ele é arrasado. Arrasado, arrasado. São aproximadamente 300 mil pessoas que morrem no ato da explosão. E mais algumas mil pessoas que vão morrer aí, no que eu gosto de chamar, não é bem a palavra correta, mas nesse inverno nuclear, que são os efeitos da radiação ao longo do tempo, que ainda sofrem pessoas que têm ainda mutilações, queimaduras, em detrimento a esses acontecimentos. Beleza, galera? Leia o material de apoio, curte esse vídeo aí, dá uma comentada e a gente se fala por aí. Um abraço para vocês, vida longa e próspera. Tchau, tchau.